vocês rapidamente. É muito importante a gente ter uma visão dos acontecimentos ao nosso redor. Jesus disse assim, olhem os sinais, e aí sim vocês saberão quando eu voltarei. Jesus estava nos instruindo para olharmos os sinais e os acontecimentos da sua volta, da volta de Jesus. E recentemente nós estamos sendo até surpreendidos com coisas assim incríveis. Primeiro, essa questão desse vírus terrível, né? E isso, as escrituras já falavam que isso iria acontecer. Questões de guerras que têm acontecido, né? Nós vimos agora muitos rumores recentes, fica aquela coisa, será que volta, não volta? E a última foi o pedido do presidente, o Donald Trump, pedindo para os palestinos a saída deles da capital, Jerusalém, e que eles fizessem uma capital deles assim, num local mesmo dentro de Israel, mas não no Monte Sião, aonde está o Monte do Templo. Vocês estão me ouvindo ou vocês vão ficar olhando ali? Estão prestando atenção aqui? Aí o que acontece? Começou um diálogo a respeito disso. Por que eu estou falando isso? Porque nós sabemos que quando se levantar o anticristo e começar a trazer paz sobre as nações da terra, ele fará um discurso, inclusive fará um discurso do templo que os judeus vão construir em Jerusalém, que é o mesmo lugar onde estava o templo de Salomão, que é lá no monte. Hoje, quando a gente olha a foto de Israel, a gente vê aquela cúpula redonda. Quem já viu aquela cúpula dourada redonda? Isso. Ali era o local do templo. Aquela cúpula redonda é um santuário islâmico que foi construído sobre a rocha, né? Sobre aquele patamar. Ali é a rocha. Aquela rocha é o mesmo lugar onde Abraão foi sacrificar Isaac. Foi ali o lugar que Deus disse para Salomão: é aqui que você vai. Ficou com desejo de construir uma casa para mim? Então é aqui que eu quero que construa essa casa. Então ali é um lugar que Deus separou. Aquele lugar é o que se chama-se Monte Sião. E aí, para que haja todo esse processo e o retorno de Jesus aconteça, é necessário haver até a construção do templo. E nós sabemos que há uma guerra, há uma intifada aí, uma guerra santa entre os palestinos e os judeus, porque todos querem o território, né? E lá está o santuário islâmico. E a gente sabe que para que isso aconteça, o templo precisa ser construído. Bom, enfim, você vai descobrir, indo a Jerusalém conosco, que todos os processos do templo já estão prontos. O templo hoje, inclusive se você quiser até assistir a maquete do templo que será construído, está no YouTube. Você procura lá, Instituto do Templo, e você vai ver a maquete do novo templo. Todo o tour virtual. E todos os materiais estão prontos. Aquela construção assim, quando você menos espera, eles levantam ela da noite para o dia, porque já está tudo pronto, tudo pré-moldado, tudo estabelecido, desde o altar do sacrifício. Bom, enfim, é só eles tomarem posse desse território. O que a gente fica imaginando que vai ser uma coisa muito, muito louca, né? Nossa, vai ter que ter guerra, vai ter que ter isso. E a gente vê que sempre tem meio para as coisas. Já começaram um diálogo a respeito disso. Qual desfecho desse eu não sei, mas eu sei que Jesus mandou a gente observar os sinais da sua volta. Jesus está às portas, irmão. Eu creio nisso. Jesus está voltando. A nossa geração pode ser a geração privilegiada de ver o retorno do Messias, e a gente ser arrebatado aos céus, quando no seu retorno, quando ele vier, montado no seu cavalo branco, com as suas vestes perdidas de sangue, com seus cabelos brancos, seus olhos como chama de fogo, e na sua coxa escrito: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Amém? Aleluia! Vai ser incrível.
Como diz a Bíblia, como num piscar de olhos. Por isso que diz assim, é como um ladrão no meio da noite. Por que um ladrão no meio da noite? Porque ninguém espera um ladrão no meio da noite, espera? Então a geração vai estar perdida, a geração vai estar aí vivendo a sua vida. E como um ladrão no meio da noite ele virá. E as trombetas soarão no céu. E o Senhor virá buscar a sua noiva, a igreja. Olha para a pessoa perto de você e diz assim: você é a igreja. Amém? Pastor Renê, tudo certo por aqui? Tudo? Então é contigo agora. Eu vou sair de cena. O púlpito ficou ali, atrapalha não? Não? Ok. Você vai precisar desse microfone, certo? Não, não vou fazer isso aí não. Você faz. Só apaga a luz aqui, por favor, da igreja. As luzes do templo. Vai sair? Vai lá. Aí, ladies and gentlemen, Com vocês, Jesus, o fotógrafo. When your sky is cold and lonely, and your heart is filled with fear, I will wrap my arms around you. Know that I am here, and I will keep you safe and sound.
forsake you. Know that I am with you. You will never be alone. When your way is bright and glowing, and your soul knows no despair, can you hear me singing with you? In your triumph I will share, for I am watching over you, and I rejoice in all you do. I will never leave you, nor forsake you. Know that I am with you. You will never be alone. Hebreus. Hebreus 13:5b nos diz: não te deixarei e nem te desampararei. Assim diz o Senhor para minha e para a sua vida. Amém? Deus abençoe. Foi lindo, não foi? Mateus 28:20 diz: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Posso ouvir um amém? Amém. Jesus está conosco todos os dias, nos dias felizes, nos dias difíceis, mas Ele está conosco, não nos desampara. Em nenhum momento da sua vida o Senhor nos desampara. Louvado seja o Senhor por isso, amém? Glória a Deus. Quem gostou do teatro? Tocante, né? Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, por favor. Evangelho de Mateus, capítulo 4. Quantos têm promessa de Deus na sua vida? Às vezes nós conhecemos as promessas e às vezes não conhecemos todas as promessas que Deus tem para nós. Mas as promessas que Deus tem para a sua vida, elas vão se cumprir em nome de Jesus. Porque fiel é aquele que prometeu para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Quem já teve dificuldade aqui na vida? As pessoas, ou elas já viveram uma dificuldade, ou elas estão vivendo uma dificuldade, ou viverão uma dificuldade.
Não quer dizer que a gente um dia já viveu uma dificuldade que não viverá outra. Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende. Bom, as aflições são por causa das dificuldades, dos problemas, das circunstâncias difíceis, que todos passarão. Todos passarão. Nós todos seremos tentados, e todos passaremos dias difíceis, dificuldades, desertos em nossas vidas, em áreas diferentes, uns na financeira, outros no emocional, social. Muitos vivem um deserto até na vida espiritual, mas eu quero lhe dizer, a promessa de Deus é bem maior que o deserto que você viverá. Amém? Mateus 4 diz assim: então Jesus, falando aqui de Jesus, então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador disse: se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele respondendo disse: está escrito, nem só de pão viverá um homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. Vocês sabem o que é o pináculo do templo? Eu também não sabia, mas quando a gente fala isso, pináculo do templo, a nossa mente imagina várias coisas, né? É um lugar da muralha que está ao redor desta rocha, desse grande patamar que existe lá. É um dos lugares mais altos, que dá para uns 2 vales. E se você for comigo, eu te mostrarei pessoalmente esse lugar. Amém? Amém. Senão você pesquisa pela internet, aí você vai ter mais ou menos uma noção. E disse-lhe, no versículo 6: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor o teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Aleluia, graças a Deus, amém? E também Tiago 4:7, eu vou ler para vocês, diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Aleluia, amém? Glória a Deus por isso. Nós vemos aqui que Jesus foi tentado. Interessante que o Espírito Santo o levou para esse processo. Foi o Espírito de Deus que levou o próprio Filho para esse processo, para o deserto. Então, todos passamos por um deserto. Nem Jesus escapou do deserto. Nem Jesus. Tudo que Jesus fez foi realmente para nos dar um exemplo, e para mostrar e dar como exemplo de que as coisas são possíveis. E nem ele ficou fora de um deserto, e nesse deserto ainda foi tentado. Então nós precisamos aprender a administrar a nossa vida enquanto a gente estiver no deserto.
Quando nós estivermos no deserto, precisamos aprender isso, como administrar esse processo. Se nós conseguirmos administrar o processo enquanto passamos por um deserto, e quando eu falo de deserto, eu falo de problemas, dificuldades, circunstâncias pessoais, cada um aqui. Se eu chamasse aqui você para contar um testemunho, ia arrumar um ou outro, mas se eu chamar você aqui, ó, vem cá, irmão, conta a dificuldade que você está vivendo, vai fazer fila, faria fila, porque todo mundo tem na mente um problema que está vivendo e passando. É rara a pessoa que não tem uma dificuldade. Se não tem, é porque acabou de sair de uma e venceu uma aí, e agora está bem. Mas estamos passando e passaremos por dificuldades na vida. Mas se nós aprendemos a administrar, nós seremos conquistadores. Porque o processo do deserto é um processo de aprendizado. Em nenhum outro lugar vamos aprender mais sobre a dimensão do reino de Deus do que num deserto. Quem está me entendendo, diga amém. O deserto é o lugar onde não se compra nada no deserto. O deserto é um lugar onde não se vende, não se fazia negócio. O deserto é um lugar onde não pode haver desperdício. Não se desperdiça quando se passa por um problema, por um deserto na vida. Não se guarda para o amanhã. O deserto é a maneira de se viver com a provisão diária. No deserto há provisões diariamente para as nossas vidas. Não se acumula. Quanto mais você depender de Deus, quanto mais você confiar nele, mais preparado você estará para viver e passar pelos desertos da vida. Você consegue compreender isso? Porque quando as dificuldades vêm, as pessoas entram em desespero. Quando as dificuldades vêm, casamentos se acabam. Quando as dificuldades vêm, as pessoas perdem a fé. As pessoas se distanciam de Deus. As pessoas tentam arrumar um culpado para aquela circunstância. E aí tentam arrumar uma desculpa, uma justificativa. Por que está passando por aquilo? Querido, é Deus te levando para o treinamento. Não tem outra justificativa. Nada foge ao controle de Deus. Não se engane. Não se engane. Nós não podemos ser enganados. Quem levou Jesus para o deserto? Capítulo 4 de Mateus, versículo 1 diz assim: então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. E ainda mais, para ser tentado pelo diabo. Então às vezes a gente acha as coisas que estão acontecendo na nossa vida. Deus sabe do que está acontecendo, e Deus está permitindo acontecer, mas Deus está no controle de todas as coisas. E toda a permissão de Deus é para nos ensinar, para nos treinar. O Espírito Santo permite que cheguemos ao deserto para aprendermos a depender única e exclusivamente dEle. Deus quer que a gente entenda que Ele está no controle. Olha, sabendo e entendendo que Deus está no controle, passando por esse deserto, passando por essa dificuldade, e compreendendo o governo soberano de Deus sobre todas as coisas, sobre todas as ações, com isso nós seremos treinados mais em gratidão. Quando nós compreendemos isso, nosso coração é mais grato. Muitas pessoas, elas já entraram e saíram de inúmeros desertos na sua vida, vários desertos, em áreas diferentes, já entraram e já saíram, e as pessoas que entraram e saíram de deserto, não são mais as mesmas pessoas, apesar que tem pessoas que refazem o trabalho do deserto, porque não aprende na primeira, aí tem que passar pela segunda, e às vezes não aprende na segunda, tem que passar pela terceira, e às vezes não aprende na terceira. Aí o pastor pode dar um conselho: aprenda logo na primeira, que naquela área vai ser só uma vez esse deserto. Quem está me entendendo? Isso é a realidade do reino, é a realidade do que nós estamos vivendo. Então, mas todo mundo que passa por um deserto, ele não sai de lá a mesma pessoa, ele sai diferente, ele se torna diferente.
mas ainda precisam aprender algo, que é agradecer a Deus. Dei graças ao Senhor em tudo. E o tudo é até no deserto. Dizer obrigado, Jesus. Esse deserto está árduo, mas obrigado, Jesus, porque algo está mudando dentro de mim. O Senhor está me projetando para algo nobre. Tem uma conquista nova me aguardando. Nós devemos manter um coração de gratidão. De gratidão. Gratidão porque no deserto uma parte medíocre dentro de nós morre. E a gente passa a ser mais grato para Deus, para com Deus, para com as pessoas, para com os irmãos, para com a família. Olha, passando por esse processo do deserto, nós seremos treinados na comunhão, porque nós vamos aprender a compartilhar das experiências, as experiências que passamos quando enfrentamos os desertos. Deus vai treinar isso em nós, a gratidão, a comunhão, de compartilhar essas experiências, porque quando nós compartilhamos as experiências, isso traz à tona o quanto Deus é bom com a gente, o quanto Deus foi bom, o quanto Deus guardou. Lembra-te de onde saíste. Não lembra agora, faz uma projeção, antes conversão, antes de você chegar aqui, como você era, como era a sua vida, como você estava. Quem sabe hoje perdido, quem sabe hoje nem vivo, quem sabe hoje um alcoólatra, um viciado, um drogado, um promíscuo, um bandido, dos piores níveis ou dos colarinhos brancos, não sei, mas pense, porque você não tinha valores, ou os valores que tinham eram todos corrompidos, deturpados pelo diabo. Lembra-te. Então, quando nós compartilhamos dos desertos, nós podemos trazer à tona de como Deus era bom e como Deus foi bom com a gente. E também o compartilhar disso fortalece a vida daqueles que estão passando pelo deserto. Quando nós compartilhamos disso, quando nós compartilhamos, nós somos gratos a Deus, dizendo: eu passei por uma dificuldade, mas Deus foi bom, Deus esteve comigo, e se eu passei, você também pode passar. E esse compartilhar, essa comunhão, gera fortalecimento nos que estão mais fracos. O que Jesus disse? Você vai andar sempre em dois, porque se um cair... E como é que nós podemos levantar aquele que está caindo, compartilhando dos momentos difíceis que também nós já vivemos e já passamos? Calma, irmão, um dia eu tive assim, um dia eu passei por isso, ou eu passei por coisa pior assim, mas o Senhor me ajudou, o Senhor esteve comigo. Eu passei por todo o processo, mas Deus não me abandonou. Deus esteve comigo em cada fase da minha vida. Deus nunca me desamparou e não te desamparará também. Quem está entendendo? Dê um aplauso ao Senhor Jesus. E passando por isso, nós também trazemos a consciência, a dependência que nós temos também das pessoas, porque no deserto nós vamos entender o valor que as pessoas têm, as pessoas com que nós convivemos, porque às vezes nós convivemos com as pessoas, mas não damos valores a elas. Não que nós vamos depender, não é depender delas, nós dependemos unicamente, exclusivamente do Senhor, mas as pessoas são instrumentos usados por Deus. E aí, com isso nós vamos tomar a consciência do valor que essas pessoas têm, do valor que uma esposa tem, que socorre o marido, do valor que o marido tem por ser um protetor de uma esposa, do valor que um pai tem por amar e proteger um filho ou uma filha, do valor que os filhos têm por serem obedientes, por serem aqueles que trazem orgulho, que muitas vezes são provedores até da própria casa, quando a família vive um deserto. Quantas casas as famílias vivem a dificuldade, e quem provê a casa é o filho, porque o filho está lá se esforçando, trabalhando, e aí muitas vezes as pessoas não dão valor a essas pessoas tão próximas, mas passam a dar valor depois que passam por um deserto, passam a dar valor ao irmão da igreja, passam a dar valor até ao pastor da igreja, passa a dar valor à palavra do Senhor,
passa a dar ouvidos à mensagem, porque quem sabe aquela mensagem sempre foi pregada, sempre foi falada, mas nunca houve uma transformação, nunca trouxe aquilo para si, nunca refletiu naquilo. Mas quando passamos por um deserto, tomamos a consciência, e a consciência nos leva a uma libertação. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Olha, o deserto, ele forma o nosso caráter, e no deserto ele adestra o nosso temperamento. Veja Moisés, um líder manso, justo, que antes foi um assassino, um brigão. Em Êxodo capítulo 2, diz que ele matou o egípcio e até enterrou, escondeu na areia. Crueldade terrível. Aí Deus levou ele, depois de todo o crescimento, de todo o ensino, de toda a cultura que ele arrumou no Egito, Deus levou ele para viver 40 anos em um deserto, para treinar agora o coração de Moisés. Ele tinha ganhado até conhecimento, mas há uma escola que só Deus sabe fazer, há uma escola que só o Senhor é o professor, e Ele nos leva, nos guia por caminhos, e nos treina e nos adestra. 40 anos, numa terra estranha, preparando Moisés, para que ele pudesse ser o líder daquela grande multidão. Imagine, Moisés com uma multidão no deserto, aí o povo já tinha saído do Egito, já tinha sido liberto, e lá Moisés, liderando aquela multidão, ele teve muitos problemas, principalmente o problema de murmuração do povo. O povo murmurava e não parava de murmurar contra o líder, e não eram alguns, eram muitos povos, não só o povo. Imagine Moisés na sua própria casa, sendo ali confrontado pelo seu irmão e pela sua irmã, por causa da esposa que ele tinha adquirido. Números capítulo 12, vocês vão ver isso. Houve ali um confronto, houve um problema, houve ali um desgaste. Mas Moisés estava no deserto, passando para o deserto, mas estava com Deus. Olha, interessante que em número 12, Deus aparece, Deus vê essa circunstância. Não estava na mensagem, mas eu vou compartilhar com vocês, só para vocês entenderem a profundidade do cuidado, do zelo do Senhor para com as nossas vidas. Deus começa a ver a discussão. Deus está observando todas as coisas. Deus vê aquela discussão. Deus vê o irmão, Deus vê a irmã, Deus vê eles afrontando o Moisés por causa da sua esposa, e aquela desavença. Deus de repente decide, sai dos céus, diz a Bíblia que ele desce de uma coluna de nuvem, na frente da tenda, e lá de fora chama: Moisés, vem para fora. Imagina, está acontecendo uma discussão, de repente uma voz lá fora: Moisés. Veja essa cena. Moisés sai. Aí Deus fala assim: chame seus irmãos. A irmã e o irmão saem. E aí Deus disse assim: eu falo com os meus profetas. E quando eu falo com meus profetas, eu trago a eles visão. E quando falo com meus profetas, eu trago a eles sonhos. E esses são os meus profetas. Mas Moisés, eu quero, e com ele eu falo face a face. E por causa dessa afronta, que ele pode aplaudir. Aí Deus sai na nuvem. Quando eles viram, Miriam está totalmente leprosa, por causa dessa pequena discussão. Olha o cuidado de Deus, mesmo no deserto. Agora, eram problemas de trabalho e eram problemas em casa. Tudo isso literalmente em meio a um deserto.
Faz sentido para você isso? Problema no trabalho, problema em casa, no meio de um deserto. Quantas vezes? Como você reage quando é criticado no trabalho por todo mundo? Como você reage, mesmo sendo criticado no trabalho, aquele dia pressionado, aquele dia confuso, aquele dia cheio de confusão, e ainda você chega em casa e a sua família o confronta, como você reage? E tudo isso no meio de um caos, porque naquele momento você está vivendo uma dificuldade terrível. Quem está me entendendo? Posso ouvir amém? Amém. Como você reagiria dessa forma? Eu quero lhe dizer, não esqueça. Deus está com você. Deus está cuidando de você. Deus está vendo toda afronta, toda desculpa. Mas passe um deserto sabendo que Deus está com você. Passe um deserto sabendo que Deus está permitindo. E se Ele está permitindo, porque Ele está no controle. E se Ele está no controle, o final dará certo. E se Ele está no controle, é que eu estou crescendo. Se Ele está querendo que eu cresça, é porque Ele me dará grandes coisas. Porque Ele está me amadurecendo para viver o melhor que está por vir. Quem recebe isso? Após vencermos o deserto, nós passamos a compreender aqueles que também já enfrentaram o mesmo nível de dificuldade. Quando nós passamos por isso, nós temos uma cumplicidade com as pessoas. Olhamos diferente. Após vencermos o deserto, nós passamos a cuidar melhor de nós mesmos, a cuidar melhor da nossa própria vida, a cuidar melhor da nossa própria família, dos nossos amigos, sabendo que hoje está tudo bem, mas amanhã pode não estar. Então vamos viver hoje intensamente. Vamos amar mais a família, amar mais os filhos, amar mais a si mesmo. E às vezes amar mais a família, amar mais os filhos, é você se dedicar mais para dar o melhor para eles. E não passar a vida se queixando das coisas, não passar a vida murmurando das coisas, não passar a vida reclamando da vida. Deus te salvou, mas não te abestalhou. Então levanta-te. Vai para cima. Vai para a conquista. O deserto é um treinamento para novas conquistas. Se está difícil, Deus quer que você aprenda logo para sair dessa dificuldade. Que você se levante para viver o melhor que Ele tem preparado para você. Para tomar posse de uma terra prometida, para conquistar uma terra que mana leite e mel, tiveram que passar pelo deserto. Deus te levará a grandes conquistas. O deserto, ele desenvolve a nossa humanidade. Nós olhamos melhor para as pessoas, nós olhamos para as pessoas com mais respeito, porque passamos a ser mais humanos. No deserto, nós somos amansados, se tornamos mais mansos. Olha, se não nos amansarmos no deserto, não vamos ser domados em nenhum outro lugar. Se o deserto não nos amansar, não haverá outro lugar que poderá amansar a nossa vida. Quem está me entendendo? Então, se você estiver vivendo isso, para e compreende o que está acontecendo. Compreende o que Deus está fazendo com você, porque Ele quer te levar a lugares nobres. Após vencermos o deserto, nós entendemos que só Deus pode nos ajudar. Quando você sai daquela circunstância, você vê, meu Deus, como Deus foi bom, como Deus usou as pessoas como instrumento para me conduzir. Nós passamos a depender só do Senhor, porque sabemos que o Senhor usará pessoa por pessoa, pessoas que conhecem o nome dEle, até pessoas que nem conhecem o nome dEle, mas vão cuidar de nós, vão ter um cuidado especial, seja de qual área for, seja de que circunstância for, nem que seja por um minuto, mas você começa a observar como Deus conduz as coisas, como Deus trata das coisas, como Deus cuida.
como Deus te projeta nos detalhes da sua vida, como Ele sabe, conhece o seu coração, e te levará e cuidará, e proporcionará que as pessoas que estiverem ao seu redor se movam para te conduzir, para mostrar para você que Ele está cuidando de você. Quando Deus fortalece o nosso caráter no deserto, nenhum principado pode nos vencer, porque o inimigo não nos pegará despreparado. Nós estaremos preparados, adestrados pelo Senhor para vencer as nossas guerras. A promessa do Senhor é bem maior que o seu deserto. A promessa do Senhor é maior que esse deserto. Assim diz o Senhor, pela sua palavra, liberando sobre nós as suas bênçãos. Há muitas bênçãos e muitas promessas de bênçãos para as nossas vidas. Ela alcançará você, mas nós precisamos entender e crescer, para que tudo que Deus nos abençoar não se perca. Deus é sábio, Deus conhece o seu interior, Deus conhece o seu coração. Deus sabe o quanto você ainda precisa se preparar, se treinar, para que as bênçãos e os propósitos deles te alcancem. Deus sabe. E as bênçãos que serão lançadas sobre a sua vida, diz assim o Senhor: e será que se ouvires a voz do Senhor o teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, que eu te ordeno hoje, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra, e todas estas bênçãos virão sobre ti, e te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor o teu Deus. Bendito serás tu na cidade, bendito será no campo, bendito o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra, bendito o teu cesto e a tua amassadeira, bendito serás ao entrares, e bendito serás ao saíres. O Senhor entregará os teus inimigos que se levantarem contra ti, feridos diante de ti. Por um caminho sairão contra ti, mas por 7 caminhos fugirão diante de ti. O Senhor mandará que a bênção esteja contigo nos teus celeiros, e em tudo que puseres a tua mão, e te abençoará na terra que te der o Senhor o teu Deus. O Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar a chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar todas as obras das suas mãos. Emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado, e o Senhor te dará por cabeça e não por cauda, e só estarás em cima e não debaixo, quando obedeceres aos mandamentos do Senhor o teu Deus, que hoje te ordeno, para os guardar e fazer, e não te desviarás de todas as palavras que hoje te ordeno, nem para a direita, nem para a esquerda, para andares conforme diz a palavra do Senhor, e para o servires. Aleluia, aleluia, aleluia. As bênçãos do Senhor estão liberadas sobre a sua vida, porque as bênçãos do Eterno são maiores de qualquer deserto que você possa passar. O Senhor está no controle da sua vida e de todas as coisas, do seu passado, do seu presente. O Senhor está no controle do seu futuro. Por isso, atente à palavra e guarde os seus mandamentos, para viver as promessas que Ele preparou. Aleluia.
Glória a Deus. Curve a sua cabeça. Enquanto minha equipe prepara a ceia, eu oro por vocês. E nós vamos celebrar a ceia, a aliança do Senhor. Fique com a sua cabeça curvada. Eu quero que você ouça o som da minha voz entrando pelos seus ouvidos. Preste atenção. Escute. Eu não sei. Eu não sei. Qual dificuldade? Qual problema? Tem desertos que para um é um grande sacrifício. Tem deserto que para outros não é tão difícil. O Senhor não nos dará tentação maior que nós possamos suportar. Mas o Senhor está com você. O Senhor está ao seu lado. O Senhor está lhe conduzindo. Nada foge do seu controle. Não se desespere. De uma coisa eu sei. Ele quer ter uma experiência com você. Você precisa ter uma experiência com Jesus. Quem sabe você já viveu uma no passado, ou em alguma circunstância, mas aquela não foi a única. Deus quer ter uma nova experiência com você. Quem sabe você não viveu nenhuma experiência, mas está na hora de viver uma experiência sobrenatural. Porque são através das experiências sobrenaturais que fortalecem o nosso coração, que muitas vezes está quebrantado, entristecido, magoado, amargo. Duvidoso. Mas o Senhor te trouxe aqui esta manhã para dizer para você: eu te amo. Você não está sozinho. Eu estou com você, diz o Senhor. Eu te guardo. Eu te protejo. Eu te consolo. Eu te dou forças. Não se desespere. Apenas ouça a minha voz, porque sou eu que te guio. Eu te guio pelo caminho que deves andar. Com os meus próprios olhos, diz o Senhor, eu te guio por o caminho perfeito. Confia. Confia, filho. Confia, filha minha. Eu te salvei, eu te remi. Você é meu, diz o Senhor. Há um novo projeto, um sonho, um plano perfeito que eu preparei para a sua vida. Estou te preparando para você viver e para você desfrutar de tudo que eu preparei para você. Por isso, não te desvie, não esmoreça, não murmure,
mas confie no meu nome e ouça a minha voz, diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu amor, pela tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo teu cuidado, pelo agir e pelo mover do teu Santo Espírito. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Deus bom. Nós te amamos, bendizemos e honramos o teu nome. Amém. Graças a Deus. Pegue do pão, pegue do suco e aguarde para que nós possamos orar e consagrar juntos ao Senhor. Amém? Enquanto isso, louvaremos o nome dele. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja, tribulação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de tuas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem, ela vem. O choro dura uma noite, ela vem. Ainda que a figueira não floresça, que pronto tudo a oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda a figueira não floresça, que não haja vento na vida, que o pronto tudo oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Ainda a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, no produto da oliveira me dá, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Eu tenho um Deus, aleluia. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão, a situação, na palma de tuas mãos. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar,
Assim diz a palavra do Senhor, através do apóstolo Paulo, que diz: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, ele tomou o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue, fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Amém. O corpo e o sangue, elementos necessários para que as bênçãos do Senhor nos alcançassem, elementos necessários para que através desses elementos nós nos tornássemos o Israel espiritual. Através do corpo, através do sacrifício de Jesus naquela cruz, nos conectamos com o Criador, com o Eterno, que fez céus e terra. Através desse sacrifício, somos libertos do mal, libertos da nossa mente, libertos porque conhecemos a verdade. Através do sacrifício, nós encontramos o perfeito caminho, o caminho divino da palavra, que nos levará a viver o extraordinário. Através do sacrifício, nós podemos entrar nos céus e passar a eternidade vivendo com o Senhor, com o nosso Pai. Quando fazemos este ato, estamos dizendo: obrigado, Jesus. Anunciamos sim esta aliança, o teu sacrifício, e obrigado por salvar as nossas vidas. Quando comemos o pão e bebemos o cálice, estamos dizendo: nós também temos esta aliança, nós também estamos aliançados, Senhor. A sua aliança foi perfeita, nós não somos perfeitos, mas nós dizemos sim para esta aliança, e que essa aliança se cumpra em nossas vidas. Pai, nós oramos por este pão e nós oramos por este suco. O pão sem fermento, que representa o seu corpo, e o suco da vide, suco da uva, que representa o teu sangue. Que o teu nome seja exaltado, que esse povo, ao ingerir o corpo e o sangue, sejam libertos, curados, que haja ânimo, fé e vigor no coração, que haja entendimento, que todo deserto seja vencido e que novas conquistas sejam traçadas, que haja crescimento, abundância, que haja governo e que haja paz, e que haja muita maturidade no coração de todos os seus filhos, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Pode comer do pão e depois beba do suco e faça uma oração ao Senhor. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus, vem buscar a sua noiva.
Eu não vou me apegar com as coisas aqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Eu não vou me apegar com as coisas aqui. Há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Então vem, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos louvar. Então vem, Tu és Senhor, Tu és Senhor, o nosso Deus, digno Tu és de receber todo louvor. Vamos louvar Ele virá num piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou, digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Aleluias, aleluias. Dê um forte aplauso ao Senhor Jesus.
Deus maravilhoso e lindo. Meu Deus. Olha, todos os músicos aí, vocês são lindos, vocês são uma bênção. Mas não dá para ficar apaixonado por aquela baterista, viu? Tá arrebentando tudo nessa bateria, meu Deus do céu. Não é? Sim, a Ana está com quantos anos? 11 aninhos. Está arrebentando tudo. Isso é para dar inveja em tudo baterista profissional, não é? Você viu? Parabéns, Léo. Parabéns, Sidney, que é o pai, que cuida. E parabéns para o Léo, que teve a humildade de falar: não, Sidney, vamos botar a Ana para ficar comigo e fazer o louvor na igreja. Eu quero dizer que só está crescendo. Eu não sei se tem como melhorar mais. Pode ser que tenha, mas no meu ver está excelente. Parabéns, viu, filha? Você é muito especial. Jesus ama muito você, viu? Tem um coração puro desse. Esse tambor soa com uma santidade, com uma fluidez. Por isso que o Senhor diz que para a vergonha Ele nos dá a dupla honra. E eu estou muito feliz de ver esses tambores sendo tocados debaixo de tanta pureza e santidade, adorando ao Senhor o Eterno. Você concorda comigo? Dê um aplauso a Ele. As promessas são maiores que os desertos da sua vida. Não desista. Amém? Deus falou com você nessa manhã? Estenda suas mãos. Que o grande e eterno amor do nosso Deus e Pai, que a graça redentora do seu Filho amado Cristo Jesus, e que as consolações do Espírito Santo estejam sobre vocês hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Beijo no coração, igreja. Amo vocês. Deus abençoe. Um bom domingo. Dê um abraço em 3 pessoas antes de sair. Deseja a Ele um dia extraordinário.